Depois de muita briga, inimizades e troca de acusações, a regra Jorge Martin já está valendo na MotoGP. A partir de agora, os pilotos que enfrentarem um longo afastamento por causa de lesão terão direito a fazer um dia de testes com uma MotoGP antes de voltar ativa. Mas atenção, é um direito, não é uma obrigação. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer, não faz. E a gente vai falar mais tarde porque que isso dá uma diferença considerável. Tá chamada de regra Jorge Martin porque afinal foi uma proposta da Aprilia, né? A Aprilia passou a sugerir esse teste pós-lesão justamente por causa do Jorge Martin. Eles fizeram essa proposta na Argentina e aí deu um certo rebuliço porque eles não conseguiram unanimidade entre as fábricas, né? A Aprilia acusou a Ducati de ser um entrave e a Ducati disse que não. A Ducati tinha dito publicamente que ela até concordava com o teste, mas que achava que não tinha que entrar em vigor para 2025, né? Para você não mexer nas regras com a bola rolando, que eles aceitariam para 2026, mas depois eles acabaram mudando de ideia, topando, porque eles disseram que eles tinham por se tratar do Jorge Martin, né, que eles tinham uma história com ele, então que como era com ele a situação, eles aceitariam em uma espécie de retribuição. Só que alguém, que a gente não tem certeza de quem, acabou vetando e aí eles não conseguiram esse acordo. Só que isso mudou na reunião da comissão de GP na Espanha, né, lá em Jerez de la Frontera. Eles se reuniram de novo e aí eles conseguiram um acordo. Então, agora está liberado. Mas tem condições, né? Para que um piloto possa fazer esse teste, ele precisa perder 3 eventos. O que são eventos? Um teste pré-temporada é um evento, um fim de semana de GP é um evento. Agora, esse teste de segunda-feira, como a gente teve em Jerez, ele não é um evento sozinho, ele faz parte do GP que acabou de terminar. Então, por exemplo, o teste de Jerez, ele faz parte do evento GP da Espanha, então ele não era uma coisa separada. Então, o piloto precisaria perder 3 eventos. Ou então, ficar 45 dias afastado. Por que 45 dias? Porque se tiver um intervalo grande entre corridas, como por exemplo a pausa para as férias, você tem aí uma maneira de cobrir essa congestão, né? De resolver este problema e permitir o teste mesmo assim. Com essa regra, por exemplo, o Jorge Martin não poderia testar antes da abertura da temporada, ele não teria direito a esse teste extra. Por quê? Vamos lembrar qual é a situação do Jorge Martin. Primeiro dia de teste da pré-temporada, primeiras horas da pré-temporada. Martin sofreu uma queda, machucou membro superior, membro inferior, e aí ficou afastado, não pôde fazer nenhum dos dias restantes da pré-temporada. Quando estava às vésperas da abertura do campeonato, né, no GP, lá na abertura mesmo do ano, né, na Tailândia, ele foi fazer um teste numa pista off-road, ele sofreu uma nova queda, e aí ele teve lesões ainda piores também de braços e pernas. Braço e perna, né? Só que ele tinha machucado um braço antes, depois ele machucou o outro e a perna foi a mesma. E aí ele teve um período de afastamento muito maior, então ele perdeu os 3 primeiros GPs. Ele perdeu Tailândia, depois ele perdeu a Argentina e depois ele perdeu os Estados Unidos. Ele só voltou no Catar. Então, sim, neste caso, ele teria direito a fazer o teste antes de voltar no Catar. Agora, depois do Catar, ele sofreu, né, uma outra lesão, um outro acidente. Estava tudo correndo relativamente bem no GP em Lusail. Ele não tinha, né, um grande ritmo competitivo, não tinha forma física, né? Ele mesmo tinha falado que não sabia se conseguiria completar a corrida. E aí ele teve uma queda. Na queda ele acabou sendo atingido pelo Fábio de Gian Antônio, eles estavam disputando posição, o Fábio vinha muito perto, não teve como parar. Pelo que eu entendi da dinâmica do acidente, o Fábio empurrou, né, o corpo do Martin na direção da moto dele, e aí o impacto do Martin com a Aprilia caída acabou resultando numa série de fraturas de costela, um perfuramento de pulmão. Então o Martin passou dias internado num hospital no Catar para drenar um hemopneumotórax, que é quando o sangue e ar se acumulam na cavidade pleural, né, fora do pulmão. Depois, quando a questão do dreno resolveu, ele pôde sair da UTI, mas não pôde deixar o Catar, ele teve que esperar um pouquinho para deixar o Catar. Ele só pôde voltar para a Espanha no sábado do GP da Espanha, efetivamente. Foi quando ele pegou um avião médico ainda para poder voltar para casa e agora está em recuperação. A última atualização que a gente teve foi justamente durante o fim de semana do GP da Espanha, porque do Catar ele foi direto para um hospital em Madrid, onde ele fez novos exames, e aí os médicos constataram que boa parte das fraturas já estavam resolvidas, o pulmão não tinha mais nenhuma perfuração, mas algumas fraturas permaneciam, né, então ainda ia exigir um pouco mais de cuidado. Perdeu o GP da Espanha,
vai perder o GP da França nesse fim de semana, e se perder mais um, se perder o próximo, né, o GP da Grã-Bretanha, então sim, ele vai poder testar de novo, né, poder fazer esse dia extra de testes antes de voltar à ativa. Particularmente, acho que é uma situação importante, né? A gente tem que lembrar que o teste está condicionado a uma série de circunstâncias, por exemplo, eles vão usar a alocação de pneus que ele já tem pré-definida para a temporada, então isso varia de acordo com a posição no grupo de concessão, né? Algumas fábricas têm até 170 pneus no ano, outras têm até 260, vai depender de onde elas estão ali na concessão, e também aonde testar. Então, por exemplo, tirando Honda e Yamaha, que estão no grupo D de concessão, as outras fábricas têm que nomear 3 circuitos ao longo do ano para falar, vou testar nesses circuitos. Então, circuito A, B e C. Honda e Yamaha não precisam fazer isso, elas podem testar onde elas quiserem, só que tem uma limitação, né, que não pode ter um teste 15 dias antes do GP. Então, por exemplo, eles não poderiam testar em Le Mans, por exemplo, dias antes dessa corrida. No caso deste teste de lesão, eles não podem fazer esse teste em circuitos que ainda vão receber a MotoGP. Então, eles podem, de tudo que passou até aqui, eles poderiam ir para Austin, eles poderiam ir para Argentina, eles poderiam ir para Jerez, que obviamente não vai acontecer, né? Porque ninguém vai sair da Europa para ir para Argentina para fazer um teste. Eles vão, se fizer, vai fazer em Jerez mesmo, mas eles não poderiam fazer em um circuito que ainda vai receber o campeonato. Essa é uma diferença. Agora, acho que é importante, porque quando o piloto passa por um longo afastamento, ele também precisa checar a condição física deles, né? Claro que a gente tem o exame médico obrigatório, tem lá, né, fazer flexão, fazer isso, fazer aquilo. Não é a mesma coisa, né? Acho que todo mundo imagina que não seja a mesma coisa você fazer flexão no chão, na parede, onde quer que seja, e subir numa moto. Não é. Definitivamente não é a mesma coisa. Mas também não é a mesma coisa você guiar uma moto de rua e guiar uma MotoGP. Então a defesa da Aprilia foi exatamente essa, que mesmo que você colocasse um piloto em cima de uma Panigale V4 ou de uma Aprilia RS V4, não é a mesma coisa que você colocar em cima ou de uma Desmosed, ou então de uma RSGP, ou de uma RC16, ou de qualquer moto que seja, não é a mesma coisa. Então, foi essa defesa que eles fizeram. O piloto precisava ter essa oportunidade, né? Por causa de freio diferente, aerodinâmica diferente, velocidade diferente, tudo diferente. Acho que tem razão, acho que é importante. A questão é que, como não é um teste obrigatório, é um teste opcional, o que a gente vai entender, o que a gente vai ver ao longo do tempo, muito que provavelmente, é que os pilotos de fábrica vão fazer esse teste, mas os pilotos privados não vão ter o mesmo direito, porque tem custo, né? Você precisa reservar circuito, você tem que levar equipe, você tem que levar equipamento, você tem que levar um monte de coisa, e tudo tem um custo, tem gasto para fazer isso. Então não é como se todas as equipes privadas fossem ter o mesmo direito. Nesse fim de semana, por exemplo, a gente vai ter a volta do Miguel Oliveira. Miguel Oliveira se machucou na Argentina, então ele perdeu os Estados Unidos, ele perdeu a Argentina também, né, porque ele não conseguiu correr. Depois ele perdeu os Estados Unidos, perdeu o Catar e perdeu a Espanha. Então o Oliveira poderia fazer esse teste. Não vai, né? A gente não teve nenhum anúncio, pelo menos, de que o Oliveira tenha feito ou que vá fazer um teste como MotoGP antes de retornar. Tem custo, é complicado. Então, isso era um argumento, né, para quem era contra esse dia de testes, porque não vai dar uma condição igualitária a todos os pilotos, nem todo mundo vai ter esse direito de fazer. Mesmo assim, acho que é uma coisa boa. Talvez eles pudessem pensar numa alternativa melhor ali, para que fosse viável para os outros pilotos fazerem também, para que todo mundo tivesse a mesma oportunidade, porque afinal acaba sendo uma medida de segurança, né? Você também precisa entender como é que esse piloto tá, como é que ele consegue segurar aquela moto, porque ele não acaba expondo os outros também a um risco maior do que eles já estão expostos. Mas, de qualquer forma, é isso. Vitória da Aprilia, que conseguiu convencer todo mundo a fazer essa autorização, né? A fazer essa liberação por um teste médico. A gente não tem grandes novidades, né, em relação ao Jorge Martin, a gente não teve grandes atualizações da situação dele, se ainda vai demorar para voltar, se não vai, mas de qualquer forma, se perder também a próxima etapa, aí ele tá liberado para fazer esse teste, esse dia de testes, antes de voltar. É um dia só, dentro da limitação de pneu, num circuito que ou é dentro, no caso da Aprilia vai ter que ser, né, um dos 3 circuitos nomeados por ela ao longo antes, né, do início da temporada, para ela poder testar durante o ano. Ou então, se ele conseguir voltar, né, na próxima etapa, aí não vai ter direito de teste porque ele não vai cair no prazo.
Veremos, vou trazendo as informações para vocês. Não foi a única mudança de regulamento, a gente tem também a regra Marques, mas essa eu vou falar num vídeo diferente. Me conta aí, você é a favor do teste pós-lesão, né, e pré-retorno, ou você acha que vai criar uma desigualdade injusta aí para os pilotos? Me conta que a gente se vê depois. Valeu!